Salmos 32, versículo 3. Salmos 32, do versículo 3 ao versículo 5. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, nós queremos receber de ti nesta noite uma palavra especial. Nós queremos romper, nós queremos avançar, nós queremos progredir, nós queremos, Senhor, viver tudo aquilo que tu tens preparado para nós neste tempo profético. Queremos abandonar aquilo que nos impede de viver este tempo e de desfrutar das tuas bênçãos. Queremos colocar diante de ti a nossa vida e desarmar a nossa mente e abrir o nosso coração para receber de ti não só uma palavra, mas do teu poder, para que o nosso coração se quebrante, se transforme e mude. Em nome de Jesus oramos com fé, e digam todos comigo: amém. Assim seja e assim será. Hoje nós vamos falar sobre pecado oculto e pecado secreto. Diga comigo: pecado oculto ou pecado secreto. É a mesma coisa. Queridos, existe algo de muito terrível que nos afasta de Deus, e se chama pecado. Existe o pecado explícito, escancarado, mas existe o pecado secreto, o pecado oculto. E você me pergunta: pastor, que pecado é maior diante de Deus? Ambos são terríveis, tanto o pecado explícito, escancarado, exposto, como aquele pecado que é secreto e oculto. Mas aqui existe uma diferença que nós precisamos, como igreja, ponderar nesta noite. Porque quando nós falamos a respeito do pecado explícito, escancarado, exposto, obviamente nós estamos falando do mundo, daqueles que não temem e não servem a Deus. Mas quando nós falamos do pecado secreto e oculto, nós falamos daqueles que estão na igreja, daqueles que conhecem a Deus e daqueles que pensam que estão servindo a Deus. Porque o pecado, ele te impede de viver o que Deus tem preparado para você. O pecado, ele te paralisa. O pecado te prejudica muito. O pecado destrói a tua vida silenciosamente. O pecado secreto e oculto é uma das maiores estratégias de Satanás para impedir a igreja de Cristo de ser igreja de verdade. Tem muita gente que acha que é igreja, mas se tem pecado oculto e secreto, faltou conversão,
faltou arrependimento, faltou mudança, faltou transformação. Esta palavra vem de encontro, então, a todos nós, que pode ser, não estou afirmando, pode ser que tenha um pecado de estimação. E quando uma pessoa tem um pecado de estimação, ela esconde esse pecado, mas ela alimenta este pecado, e um pecado é alimentado com a nossa carnalidade, com aquilo que é mundano, com aquilo que é maligno. Quando a igreja vive para o pecado secreto e o pecado oculto, ela não vai desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem preparado para ela. Muitas vezes vivemos em crise existencial ou crise de identidade. A grande dúvida é: se o caráter de Cristo foi forjado em mim, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já se passaram, e vivo agora novas experiências. A minha vida não é mais como era lá atrás. Eu não posso viver como eu vivia no mundo, só que agora na surdina, fazendo tudo às escondidas. Deus está nos chamando nesta noite para entrar na sua luz, porque a Bíblia diz que nele não há sombra e nem variação. Não existe essa coisa: eu sou de Deus, mas não muito; eu estou convertido, mas não muito; eu sou santo, mas não muito. Nós precisamos nos limpar, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, para Ele trabalhar no nosso caráter, personalidade, temperamento, e forjar em nós uma nova identidade. Então é tempo de mudança. Esta palavra não é para que você se sinta condenado, mas é para que você se sinta quebrantado, esmiuçado, despedaçado, tornado em pó. Ou seja, eu quero agradar a Deus, eu quero sair daqui hoje com esse propósito. Uma das orações que eu fazia antes de me converter de verdade, porque tem gente que fala: pastor, tem conversão de mentira? Não tem, mas a gente fala: eu era convertido. Na verdade, você só era um religioso. Eu também fui religioso durante muitos anos da minha vida, até eu ter uma experiência real com Deus, até eu permitir que Ele me tratasse naquilo que me adoecia, me enfermava, me impedia de viver uma vida abundante, como diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, plena, completa, absoluta e feliz. Eu era um religioso, e como religioso você não teme a Deus, você acha que pode sempre dar um jeitinho, você acha que pode engambelar Deus. Ser convertido não é ser frequentador de igreja, é ser comprometido com a cruz, com o sangue que foi derramado nela. É você ter consciência do que Jesus passou para que você fosse liberto, curado, sarado e tivesse uma vida reconciliada com o Pai. Então eu sei bem o que é isso. Eu orava e dizia: Deus, eu quero ser íntegro. A minha oração, se você me perguntasse: pastor, qual é o teu maior gemido? Eu diria, eu orava e dizia: Deus, eu quero ser íntegro.
Quando eu olho para a palavra e vejo Davi orando e dizendo: Deus, procura a culpa no meu coração, vasculha o meu coração, permeia o meu coração, mede o meu coração, espalma o meu coração. Ele está querendo dizer o quê? Ele tem andado com Deus, na sua sinceridade, e ele acreditava ser uma pessoa de integridade, não só ética, moral, mas espiritual. É importante, antes de nos comportarmos diante dos homens, nos colocarmos diante de Deus, colocar o altar da nossa vida em ordem. Você sabia que a tua vida fica atrasada? Os resultados são os piores possíveis. Você vai viver escassez, prejuízo, falta, necessidade, deserto, privação, sofrimento, dores, lágrimas. Em todos os campos, em todas as áreas. Isso Deus me mostrou, como está mostrando aqui para Davi. Olha só a declaração que ele faz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou seja, o pecado, ele ataca a nossa alma, o nosso corpo. O pecado, ele tortura. O pecado, ele abala as tuas estruturas emocionais e psicológicas. O pecado, ele se intromete no teu equilíbrio, no teu controle, no teu domínio próprio. O pecado, ele destrói você vagarosamente. Então, aqui Davi está dizendo: enquanto escondi os meus pecados. Escondeu de quem? Obviamente de Deus. Aqui a palavra fala com aquele que conhece a Deus, sabe o que é e não é pecado. Mas se a gente sabe o que é pecado e o que não é pecado, por que é que a gente peca? Por conta da natureza caída. Se tem uma coisa que o diabo quer fazer, é estragar a tua comunhão com Deus. O diabo, ele vai fazer de tudo para você saber que é filho, para você saber que é filha, mas ele não quer que você desfrute e viva aquilo que Deus preparou para você como direitos. E aquele que é pecador, ele foge dos seus deveres. Ele tem uma aparência de religiosidade, mas na verdade ele não é comprometido com Deus do céu. Às vezes ele é comprometido com a igreja da terra, mas isso não é o suficiente. Quantos têm um pecado secreto e oculto, que estão à frente de um ministério ou departamento, que estão sobre o altar, que cantam, que tocam, que dançam, que pregam, que ensinam, que ministram, que lideram uma célula. Sabe, quando nós vamos crescer, quando nós vamos romper, quando nós vamos avançar e viver aquela palavra profética de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É quando nós tratarmos a nossa carne e nos livrarmos dos pecados secretos e ocultos, porque nós dizemos que conhecemos a Deus, nós sabemos aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado, aquilo que agrada e aquilo que não desagrada a Deus. O mundo não está preocupado em viver para Deus, o mundo não separa o seu tempo
pode estar dentro de uma igreja, não para a sua vida para alimentar o seu espírito, mas nós estamos aqui e precisamos receber dele, da vida que ele tem para nós, porque o propósito dele é que você viva esta vida, que você tenha esta vida, e ela não vem de nós mesmos, ela vem dele. Davi diz: enquanto escondi os meus pecados. Então houve um tempo que ele era dissimulado, ele era hipócrita, ele disfarçava, fazia de conta que era o que não era. Ele era rei, ele estava assentado sobre um trono, ele precisava dar testemunhos para os seus súditos, ele tinha muitas pessoas debaixo da sua liderança. Então Davi, ele vivia uma vida dissimulada. Preste atenção, nós não podemos mais viver uma vida dissimulada, aparente, onde a gente representa, teatraliza, faz de conta que é o que não é, e depois a gente cai em contradição, porque você diz: estou sofrendo, a vida está complicada, está tudo difícil, nada se acerta, eu só ando para trás, eu só tenho prejuízos, sou infeliz. Existe uma diferença de andar com Deus e pensar que tem Deus, quando na verdade não tem Deus. A Bíblia diz que Sansão não se apercebeu quando o Espírito Santo de Deus o deixou. Esse é um perigo. Você não pode se descuidar para não perder essa unção, essa graça, esse favor. Você tem que viver para Ele, não parcialmente, mas totalmente. Não existe meia fidelidade. Ou você é fiel ou não é fiel, e a Bíblia diz: ser fiel até a morte. A nossa geração não sabe o que é fidelidade. A fidelidade vai até a carne te tentar, e a tentação é tão pequena, e você troca aquilo que Deus tem te proporcionado, te oferecido, te prometido, por algo mundano, passageiro, temporão. Não vale a pena o que o diabo te oferece. Não pode te corromper, não pode destruir a tua identidade forjada em Cristo Jesus. A palavra alcançou lugar no teu coração, a semente foi plantada e em vós enxertada, e você foi transferido do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. Você é propriedade única e exclusiva do Deus vivo e todo poderoso. Aleluia! Nós não podemos usar capa, disfarces. Irmãos, alguns são tão humanos, naturais, carnais, que precisam se esconder atrás daquilo que é espiritual para ter algum crédito. Aí ele diz: olha, eu estou orando muito, e Deus falou comigo, e Deus me mostrou. No fundo a gente sabe que aquela pessoa nunca foi de orar,
de buscar Deus, de jejuar, nunca teve uma vida consagrada, mas do dia para a noite ele virou mega espiritual, ultra espiritual. Aí ele diz: Deus fala comigo, Deus me mostra, Ele me deu outra direção. Amados, é o modismo hoje dentro da igreja. A pessoa fala que Deus falou aquilo que Ele não falou, e muitas vezes o que Deus fala é baseado nas nossas emoções e sentimentos, ou seja, nas nossas frustrações, decepções e desilusões. Quando a gente quer manipular alguém, a gente põe essa capa de espiritual, e a gente faz de conta que é o que não é. Mas Deus nos conhece no segredo, no oculto, no misterioso. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Queridos, pode ser uma resposta que se cristaliza no corpo, o corpo reage. Tem doença que é fruto do pecado. Os médicos falam daquilo que é psicossomático, doenças produzidas por emoções mal administradas, como não perdoar, por exemplo. Isto adoece uma pessoa, isso cristaliza e somatiza, e os efeitos são terríveis, não só mental, mas fisicamente. Então aqui Davi está falando sobre isso, da dor da sua alma, da dor da sua carne, do sofrimento que ele estava passando, porque ele escolheu o pecado, ao invés de escolher a Deus. Todos nós somos desafiados em algum momento a escolher entre satisfazer a nossa carne que não se converteu, ou servir a Deus com integridade, com inteireza, de maneira total, completa, inteira. Não dá para ser crente de qualquer jeito. E o mal do século, ou o mal dessa geração, é de achar que pode ser igreja do jeito que está vivendo, e não dá. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Por que Deus faz isso com o crente? Para livrá-lo do inferno. Deus precisa tratar com você, para você abandonar o teu pecado. E a pergunta que eu vou te fazer hoje: não está doendo o suficiente ainda? Quantos dos propósitos de Deus você interrompeu, retardou, ou até mesmo cancelou? Pode tirar do telão, por favor. Quantos? Eu vou te falar, muitos. Ao longo da minha vida, a lista é grande, mas hoje eu tenho sabedoria de Deus. Quando o diabo se apresenta, eu coloco na balança aquilo que Deus é, não o que Deus tem para me oferecer. Eu não posso trocar aquilo que Deus é na minha vida por aquilo que Ele está me oferecendo. E o diabo é assim, ele oferece prazer instantâneo, ele te leva ao clímax do prazer muito fácil, porque desde que você nasceu, a sua carne foi treinada, domesticada. É muito fácil alcançar o prazer carnal. Por isso você deve substituir o prazer carnal por aquilo que é prazer em Deus, prazer espiritual.
Quando você diz: eu não tenho alegria de ir à igreja, o teu prazer é carnal. Somente os espirituais têm prazer de estar na igreja, na presença de Deus, cultuando, louvando, adorando, e sabendo que é um culto de verdade. O irmão falou: pastor, tem que ter oferta no culto. Eu disse: irmão, tem. Se é culto de verdade, tem que ter, porque nós cuidamos daquilo que é de Deus. E quando nós cuidamos daquilo que é de Deus, da sua obra na terra, Deus cuida de nós. Agora, por que ele fez este questionamento? Porque na verdade ele ainda está na carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Deus se agrada de você quando você é espiritual, quando você é comprometido com o teu dízimo, com a tua oferta, com a tua semente. Mas por que nós vamos dar alguma coisa se Deus não tem o nosso coração? Oferta mostra a tua conversão, o teu compromisso, a tua aliança. A tua oferta mostra o tamanho do sentimento que você tem pela obra de Deus na terra, porque só aqueles que amam cuidam, pagam o preço. Não estou falando de campanha. A nossa igreja não faz campanha, a nossa igreja não é apelativa. Não quero criticar aqui quem está em casa e gosta de campanha, vai à igreja de campanha. Eu estou dizendo para você que existe uma voluntariedade no nosso coração, que não compra Deus, que não impressiona Deus. O que nós fazemos porque tememos ao Senhor. Mas este temor não é medo, é uma revelação de amor que nos leva a viver em outra dimensão, porque um dia nós estaremos diante dEle para receber o nosso galardão. E que galardão você tem para receber da parte de Deus? Se você foi uma pessoa que sonegou do seu amor, a sua vida foi uma vida que o serviu até a tentação se apresentar, aí você se entrega passivamente, sem resistir. Quando nós vemos em Mateus 4 e Lucas 4, a tentação do deserto, isso mostra que ali está o diabo tentando negociar a integridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele tinha foco, ele sabia o que era propósito, e ele não trocou aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, em troca de tudo aquilo que o diabo lhe ofereceu. Cuidado com a tua carne, porque depois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O que faz a seca na terra? O sol escaldante, o calor vai entrando na terra, vai absorvendo toda a umidade, toda a água, ela evapora, até que chega a um determinado ponto, que a planta começa a morrer, definhar, porque a água representa a vida. E esse sol escaldante, esse calor, acaba trazendo morte. E é exatamente isso que ele fala: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Não é do dia para a noite,
hoje está frondosa, está bonita, está florida, mas depois as folhas começam a se amarelar, depois elas começam a cair, depois ela começa a se envergar, até secar, para não voltar mais à vida. Como ele combateu isso, amados? Como eu combati? Então reconheci diante de ti o meu pecado, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri mais as minhas culpas, e não encobri mais as minhas culpas. Quanto tempo vai durar o teu deserto, hein? Quanto tempo você vai viver nessa pendenga? Está na hora de você romper, avançar, progredir, evoluir, romper. Então reconheci, você precisa reconhecer, esse passo é muito importante, se chama autoconscientização. Não é um momento de emoção, onde você vem para frente do altar, se ajoelha e chora, e diz: Deus, eu sou muito pecador, me perdoa, eu quero me consertar. E no dia seguinte você volta à mesma prática, na semana seguinte você volta à mesma prática, no mês seguinte você volta à mesma prática. É autoconscientização, é autorresponsabilidade. Deus manda um anjo, não precisa de anjo não, é só você tomar a decisão certa, de dizer: o meu deserto vai parar por aqui, não quero mais andar para trás, estou cansado de tanta perda, de tanto prejuízo, de tanta frustração, de tanta destruição. Então agora eu reconheço. Antes de reconhecer diante de Deus, você precisa reconhecer primeiro, assumir essa autorresponsabilidade. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então olha só, enquanto ele reteve, enquanto ele guardou, enquanto ele escondeu, enquanto ele não confessou, ele secou, definhou, estava morrendo, estava sendo tratado por Deus, a vida inteira estava sendo afetada. E não importa quem é, não importa o status, não importa a classe social, não importa a escolaridade, não importa a formação, não importa absolutamente nada, Deus nos trata igualmente. Eu sei o quanto me custou ser orgulhoso, eu sei o quanto me custou ser um fariseu, um hipócrita, uma pessoa que tinha capa de espiritual, que se fazia de muito santo. Eu sei o quanto me custou, eu sei o quanto eu sofri, até eu me converter de verdade, encontrar Deus, e a minha vida ser restaurada. Como é bom, amados, hoje eu estar sobre este altar, falando um pouco do meu testemunho. Tem gente que me fala: pastor, o senhor não tem vergonha disso? Tenho muita vergonha, mas hoje essa vergonha se tornou em honra, porque eu posso chegar diante dos céus, da terra e do inferno e dizer: mudei, hoje eu sou um novo homem, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu ando na luz, hoje eu sei o que é sinceridade, verdade, honestidade, transparência.
isso que a igreja precisa entender. Tem tanta gente querendo dons espirituais. Como é que Deus vai te usar? E o Espírito vai distribuir dons. Se você não está convertido, você vai oferecer dom contaminado? Tem tanta gente que tem anseio, ambição ministerial e quer servir a Deus, só que não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Hoje você vai estar na frente, mas amanhã você vai ser envergonhado, você vai ser exposto, você vai ter que ir para o fim da fila, começar do zero, tudo de novo, por conta do arrependimento que não foi sincero, que não foi verdadeiro, que não foi legítimo. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Chega uma hora que Deus trata com você de uma forma assim tão absurda, que você sabe que é Ele, e você conhece sua voz, como diz em João 10:10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então quando Ele me chama, eu sei que é Ele, e eu me entrego, e eu digo: eu quero tudo o que tu tens para mim. Aí Ele diz: então abandona tudo aquilo que você tem vivido e que tem te privado de receber da minha presença, da minha glória, da minha unção e do meu poder. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri mais as minhas culpas. Então eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Deixa eu te falar, tem coisas que nós precisamos confessar para quem é de Deus, não é para qualquer pessoa. Tem muito irmão que você pensa que é espiritual, mas ele é muito carnal, é fofoqueiro, aponta dedo, tem pregos e martelo no bolso para te crucificar depois. Eu estou falando que tem irmãos santos de Deus, que servem ao Senhor neste tempo profético, e que nos ajudam a vencer as tentações e romper com o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança misericórdia. Queridos, é tão bom receber da misericórdia de Deus. Eu me lembro um dia, muitos anos atrás, quando eu tive que rasgar o meu coração e falar coisas assim tão pessoais, particulares, íntimas, que me envergonhavam tanto. E naquele momento eu recebi um abraço curador, uma oração libertadora. Naquele momento eu senti que o céu se desceu à terra e me envolveu. Queridos, eu não era o mesmo homem, não era mais o mesmo servo de Deus, não era mais o mesmo pastor, não era mais o mesmo líder, não era mais o mesmo irmão, não era mais o mesmo amigo, não era mais o mesmo filho, não era mais o mesmo irmão. Eu não era mais o mesmo. Hoje eu estava no atendimento e estava dizendo assim: eu não sou o mesmo de ontem, já me converti mais um pouco. Todos os dias eu me converto mais um pouco. Diga graças a Deus. Todos os dias você precisa se converter mais um pouco. Aí você vai vigiar no que você pensa, no que você sente, no que você fala. A tua boca revela se você é ou não é convertido. A tua boca te denuncia. A boca fala do que o coração está cheio.
Nosso coração está cheio do quê? De raiva. Então a gente vai destilar essa raiva, de ódio. Então a nossa boca vai destilar este ódio. Ressentimento, então a nossa boca vai destilar este ressentimento. Desejo de vingança, então a nossa boca vai destilar essa vingança. Uma coisa que eu aprendi é não ficar olhando para trás. Tem gente que vive de passado. O pior lugar para você morar é o teu passado. Rick Warren dizia que você precisa de uma pá para fazer um buraco e enterrar o seu passado. Aí você vai viver bem. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Eu tenho uma outra tradução que diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, vigiando atentamente os maus e os bons. Imagina só, tanto os maus como os bons como os maus, estão sendo observados e vigiados pelo Senhor. Então, quando você for fazer algo que não deve fazer, você deve pensar: Deus está escondidinho, olhando o que eu vou fazer. Imagina só lá no Jardim do Éden, na viração do dia, como sempre acontecia, Deus se apresenta e chama: Adão, 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 onde está você? E ele estava escondido, por conta da queda. Mas Deus não é onisciente, Deus não sabe de todas as coisas? É claro que sim. Ele não estava brincando de esconde com Adão. Ele sabia o que tinha acontecido. Ele queria que Adão confessasse o seu pecado e se arrependesse. Adão não confessou o seu pecado, colocou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste me fez pecar, e a mulher colocou a culpa na serpente. Adão não se arrependeu, Adão não confessou o seu pecado. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons e os maus, nos vigiando. Imagina só. Então não dá para fazer coisa errada, pastor? Não, crente não foi feito para pecar, crente não sabe pecar. Crente é um desastre pecando. Tem gente que me liga 3 horas da manhã: pastor, manifestou um demônio aqui. Eu falei: expulsa. Mas pastor, é o seguinte, eu não estou preparado. Não estou preparado quer dizer o seguinte: eu tenho pecado oculto e pecado secreto. Eu tenho pecado de estimação. Quando você entende isso, você está pronto a qualquer hora para representar o reino de Deus. Mas tem gente que tenta fazer em pecado, e a gente já viu no que dá. O diabo abre a boca, aquele demônio diz assim: você é orgulhoso, você é mentiroso, você está cometendo este pecado. Aí você diz: ah, pastor, mas o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. É verdade. Mas por que você não arrisca? Porque tem medo de ser envergonhado. Agora preste atenção: se você está andando na presença de Deus, pode ser que o diabo também queira te acusar, mas ele não pode. Um dia o Everaldo foi fazer uma libertação, o demônio disse assim: você é bebum. É verdade, ele tinha sido durante muito tempo da vida dele.
Ele disse: é verdade, diabo, eu era, não sou mais. Jesus me libertou. E aí? Aí acabou o cartucho do diabo. Irmãos, como é bom você andar em retidão e justiça. Tem lugares que você entra, você nem precisa orar, os demônios já fogem de lá. Quando você é de Deus, os demônios dizem assim entre eles: ó, não vamos passar na frente desta casa, porque mora um crente aí, e é daqueles fanáticos, nascidos de novo, e cheios do Espírito Santo. Agora ele sabe quem está andando na sombra, na variação, na penumbra. Ele sabe. Ah, pastor, mas eu peco, mas depois eu me arrependo, eu peço perdão. Preste atenção, até quando você vai ter esse vício de premeditar o pecado, se entregar para ele, e depois, não, eu vou pedir perdão, eu sei que Deus é riquíssimo em misericórdia, Ele vai me perdoar. Sabe o que agrada a Deus? Quando você diz: não vou fazer. Diabo, eu estou decidido, eu não vou fazer. Acabou. Antes você me tentava e eu cedia, agora não. A Bíblia diz: andeis no Espírito e não satisfarás o desejo da carne. Eu ando no Espírito, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a palavra, eu tenho autoridade espiritual, e é pela fé que neste momento eu digo: arreda-te de mim, Satanás, foge da minha presença, porque eu sou filho do Deus Altíssimo, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Acabou, não tem Satanás no inferno que vai te vencer. Você sabe por que você é vencido? Porque você escolhe entregar os pontos, porque você cede, porque você baixa a guarda. Então você tem que ter discernimento espiritual. Eu sei o que o diabo quer que eu faça, e eu sei também por que é que ele quer me levar por esse caminho. Ele quer tirar de mim a minha unção, ele quer me tirar da presença do meu Deus, ele quer destruir a minha comunhão. Queridos, o fluir de Deus na vida do santo é natural. Você não vai precisar orar e dizer assim: Deus, ouve a minha oração, por favor, cura esse doente. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É algo natural. Você vai transferir a unção que vive. Agora não basta crer, você tem que viver, ser posicionado em Deus, não negociar aquilo que Deus já te entregou. Então os olhos de Deus estão postos em todo lugar, em todo lugar. E olha como Deus trata. Já contei essa, vou voltar a contar. Um pastor tinha curiosidade para beber pinga, porque ele não sabia o gosto que tinha. Então ele foi para uma cidade distante da sua e pediu uma cachaça da boa, e tomou lá uma golada. Na hora de pagar a conta, ele viu que não estava marcada a pinga. Aí ele disse, porque é muito honesto, né? Espiritual, pastor, não pode dar prejuízo, né? Ô meu amigo, está faltando aqui uma pinga. Falei: aqui de pastor a gente não cobra. Aí ele falou: mas como é que você sabe que eu sou pastor? Ele falou: é o meu garçom que te conhece. Aí chamou ele. O garçom veio correndo com aquele sorriso aberto e disse: oi pastor, tudo bem? Ele falou: da onde você me conhece? Ele disse: a minha tia mora na sua cidade, ela é da sua igreja, e quando eu estava lá de férias, eu fui nos seus cultos e gostei demais. A minha tia vai ficar muito feliz quando souber que eu paguei uma pinga para o senhor.
Por que Deus faz isso, amados? Porque Ele precisa nos tirar do pecado. A Bíblia diz: é mister que venham os escândalos, mas ai daqueles que provocam os escândalos, eles vão aparecer. Então preste atenção. É por isso que nós vemos tanta coisa vindo à tona, e não é só de igreja evangélica não. Nós temos visto aí no catolicismo, no espiritismo, em outros segmentos. Deus, Ele tem que tratar com a sociedade, e o povo tem que se converter, o povo tem que ser temente a Deus, o povo tem que se voltar para Deus, para que não se estabeleça uma calamidade, um estado de calamidade absoluta. Esse texto fala daquele que conhece a Deus, como eu já falei, sabe o que é e o que não é pecado. Hoje em dia não se prega mais sobre pecado dentro das igrejas, porque constrange os homens. Sabia disso? As pessoas ficam incomodadas. Quem será que falou de mim para o pastor? Quem será que fofocou a meu respeito? Será que o pastor está sabendo de alguma coisa? Será que contaram para ele? Hoje não se prega mais sobre o pecado dentro das igrejas, porque constrange as pessoas. Substituíram a palavra pecado por erro, falha, deslize. Preste atenção nas pregações que nós ouvimos. Tem pastores que estão substituindo a palavra pecado por erro, falha e deslize. Diga comigo: pecado é pecado. Então o sentido do pecado não pode ser abrandada. Como consequência, não pode separar ninguém de Deus, ou melhor, como consequência, pode separar uma pessoa de Deus e lançá-la no inferno. Vou repetir: como consequência, pode separar uma pessoa de Deus e lançá-la no inferno. Então não brinca com isso. Você sabia que a igreja brinca com isso? E é tão sério. Já pensou se uma pessoa morre na prática do pecado? Mas tem aqueles que pregam a hipergraça. Olha o absurdo do que eu vou falar para vocês. Me perdoa, tá? Que eu vou falar algo muito pesado agora. Olha o que é hipergraça. Um pastor disse assim: se o camarada morrer com as calças arriadas dentro de um motel com a sua amante, ele está salvo. Dá para seguir um pastor desse? Pois ele tem muitos seguidores, muitos fiéis na sua igreja. Dá para dormir com um barulho desse? Como consequência, a pessoa pode perder a sua salvação e ser lançada no inferno, porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Preste atenção, aqui está pecado e morte, aqui está salvação eterna, mas as pessoas querem o pecado e a morte, não querem a vida eterna. Elas querem gozar dos prazeres mundanos desta vida, alimentar a carne, fazer tudo que vem na cabeça. E eu quero te falar uma coisa: existe uma influência espiritual por detrás de tudo isso, e a igreja não pode
se deixar enganar. Se não existe pecado, não existe julgamento. Se não existe julgamento, não existe condenação. E se não existe condenação, não existe inferno. Olha como a igreja está se desviando da palavra da verdade. O sentido contextualizado do pecado atual, contemporâneo, não é mais daquilo que entristece, desagrada e aborrece a Deus, mas do que entristece o homem. Então não vou pregar sobre pecado, porque o irmão vai ficar ofendido, chateado, aborrecido, não vai vir mais na igreja. Muitos se ofendem quando a palavra é uma palavra direta de Deus para livrar a sua alma do inferno. Em nome do politicamente correto, o homem não pode ser mais chamado de pecador, porque ele se sente ofendido, constrangido, rotulado. Hoje a sociedade julga e absolve no lugar de Deus, e não tem mais limites éticos, morais e espirituais. Tudo está sendo liberado para um mundo sem Deus. Cuidado! Hoje a igreja precisa ser popular. Você quer ter uma igreja popular, irmão? Tem muitos pastores aí que querem uma igreja popular, e por conta disso eles pregam um evangelho diluído, ralo e falsificado, onde tudo é permitido, como eu disse, em nome da hipergraça. E haverá um tempo onde o pecado vai calar os altares, e homens de Deus serão punidos por aquilo que prega, onde serão dirigidos pelo mesmo espírito que cegou o profeta Eli. Ele viu os seus filhos pecando contra Deus, serviam na verdade Balaal, ou melhor, Baal, e servia Baal, mas estavam exercendo o sacerdócio, amados. As pessoas olhavam para eles e achavam que eles eram de Deus. Ele vivia o pecado na casa de Deus, ele via o pecado na casa de Deus e se calava. Uma das estratégias de Satanás é de contaminar a igreja e cegar os seus pastores e líderes para não combaterem a mentira e o engano. Quando Josué começou a perder as guerras, ele foi falar com Deus e disse: Deus, o Senhor me prometeu que nós seríamos um povo vitorioso, e nós estamos sendo envergonhados, perdendo a guerra. O teu povo está sendo morto, assolado, dizimado, destruído. O que está acontecendo? Aí Deus fala com ele e diz: existe um rebelde no meio de vós, chamado Acã. E Deus não disse quem era. Cabia o homem de Deus sondar o arraial até encontrar Acã. Acã fale a verdade diante de Deus, não minta. E ele revelou o seu pecado oculto, o seu pecado secreto. Ele foi dizimado com toda a sua família, por conta dele ter se apropriado do anátema de Deus, daquilo que era maldição para a sua vida.
Uma das estratégias de Satanás é contaminar a igreja e cegar os seus pastores e líderes, para não combaterem o engano e a mentira. Onde muitos pastores vão aceitar que a igreja deve acompanhar os modismos e as tendências. Querido, eu não quero aqui constranger ninguém, amém? Mas olha o que é modismo e tendência. Outro dia chegou uma irmã com uma calça dessas toda rasgada, com um rasgo na altura das dobras da sua nádega. E eu percebi os irmãos espirituais olhando, alguns veladamente, disfarçadamente. Aí eu chamei aquela irmã e disse: querida, antes de você se vestir, você falou com o Espírito Santo? Ele falou: por quê? A minha roupa está decente? Eu falei: querida, existe um buraco enorme que está expondo a sua vergonha. Ela disse: quem não quiser ver, não olhe. Me fala uma coisa, ela anda na carne ou anda no espírito? Ela faz a vontade de Deus ou sua própria vontade? Ela se veste para ela, se veste para Deus ou se veste para os outros? Ela quer provocar a carne de quem? Os complexos que ela tem, atira ela nos braços dos homens. Homens não convertidos olham, são aliciados, seduzidos por aquilo que está sendo mostrado, exibido. Uma outra estava com um buraco na altura da dobra das suas virilhas, da sua virilha. Às vezes vem para a igreja com roupa transparente, sem sutiã. Quer mostrar o que para quem? Honra o teu marido, se guarde para ele. Possivelmente estas pessoas, se não caírem sozinhas, enredarão alguém que tenha esta propensão a cair também. Precisamos nos guardar. Não estou falando de ser uma igreja careta, mas eu estou falando dos modismos e das tendências, onde de repente a gente é obrigado a aceitar tudo. Um culto pode parecer uma reunião de góticos. Nada contra você que é gótico. Cada um seja o que quiser, mas dentro da igreja nós devemos ser reverentes e temer a Deus. Tem coisa que você quer fazer com o teu corpo, quando na verdade é uma afronta contra o próprio Deus. Mas é modismo, todo mundo faz, então você quer fazer também. É mais fácil fazer aquilo que o mundo nos ensina, do que aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando durante há tantos anos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Às vezes, irmãos, eu fico constrangido com as saias minúsculas, numa cruzada de perna. Eu estou aqui no altar e o diabo quer roubar o meu olhar. Quem está aqui no altar tocando e cantando sabe que é uma verdade, né, Nayara? As meninas, quando sobem no altar sem compostura, eu preciso chamar a atenção. Eu preciso falar o quanto é importante a posição delas, porque são referência para a igreja. Modismos, tendências.
Por que eu não quero me parecer mais com Jesus Cristo? E como é bom quando a gente é dele, a graça dele toma conta da nossa vida, e descobrimos que não precisamos destes subterfúgios do mundo. Eu não quero ser igual ao mundo, eu quero ser igual ao Senhor, sabe? Eu quero revelar o reino, eu quero manifestar a sua glória. Então, para não perder membros e ter uma igreja cheia, inchada, doente, porque muita gente não representa saúde não, muitas vezes a igreja está inchada, está doente, está enferma, e por conta das poupudas ofertas, o pastor não fala nada, ele se cala. Querido, evangelizar é uma coisa, o desavisado quando chega na igreja é uma coisa, aquele que não é convertido é uma coisa. A Bíblia diz: vinde como estáis. Você não tem que ter olhar de reprovação e nem crítica, você tem que ter um olhar de santidade e interceder por esta pessoa. Mas eu estou falando de crente. Não confunda, eu estou falando de crente cheio de mimimi. Não pode tratar, não pode falar, não pode contraditar. Pastor, não quero mais ir nessa igreja, o senhor me ofendeu. Deus quer te resgatar, Deus quer te libertar, Deus quer te curar, Deus quer te salvar. Aquilo que antigamente diferenciava a igreja do mundo, hoje se confunde com o mundo. Tem coisas que a gente faz na igreja, que faz parte de uma igreja contextualizada, até aí, vamos de boa. Mas quando tem excessos, eu fui numa igreja, eles estavam dançando funk, gospel, só as pastoras, a diaconisa, a igreja toda, falei: Jesus, onde que entra o Espírito Santo aí? Mas é natural, é uma igreja que está amortecida, é uma igreja carnal, então ela se contenta com coisa carnal. Então a gente quer pular, a gente quer extravasar, isso é alegria, vamos liberar os hormônios. Mas eu quero saber do quebrantamento, da entrega, da busca sincera, porque eu quero deixar claro para você que tem em casa, que ser de Deus não é ser careta não. A gente aqui está trabalhando uma linha muito tênue hoje, nós estamos andando no fio da navalha, é de dar uma cara para a igreja, porque a igreja está perdendo essa cara. Você vai em qualquer lugar do mundo, vai encontrar um monte de crente lá, crente que é de alguma igreja, crente que se desligou das suas igrejas, crentes revoltados que não querem ser de mais igreja nenhuma. São esses crentes que vão buscar agora a sua alegria no mundo, e que quando chegam na igreja querem trazer esta sensação. Não sou contra ter iluminação, não sou contra nós fazermos eventos gospel, eventos ponte, mas não é só isso. Nós temos que nos apresentar diante de Deus reverentemente, com temor. Aí quando o pecador chega aqui, sabe o que acontece? A graça de Deus é tão presente que ele se converte.
Quem conhece você diz assim: o cara é pior do que alguém do mundo, o cara não paga a conta, o cara pula cerca, o cara anda envolvido com droga. Qual a nossa marca? Não estou falando para você olhar para o teu irmão agora e dizer: ah, eu sei de quem o pastor está falando. Não, qual é a sua marca? Quem é você? O que Deus está fazendo na tua vida? O que você está permitindo? É isso que eu quero saber. As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: são diferentes. O que você tem de diferente, hein? Eu sinto algo de diferente em você. Que é isso? Por que você sempre está sorrindo nos piores momentos da sua vida? Ah, me conta. Por que tudo sempre está muito bem para você, apesar de todas as lutas? Por que você fica acreditando que o amanhã vai ser melhor do que o hoje? Me fala. E você sempre tem um cântico de louvor nos lábios, um sorriso no rosto, brilho nos olhos. O diabo não pode roubar isso de você. Está doendo, mas ele quer te curar. Está doendo, mas ele quer te sarar. Está doendo, mas ele quer te libertar. Está doendo, mas ele quer te reconciliar. Está doendo, mas ele quer te perdoar. Está doendo, mas ele quer te salvar. A palavra de Deus diz em Hebreus: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu acho que é Hebreus 14, 12, dá uma olhada aí. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas para eu ter esta vida santa, eu preciso me posicionar. Eu preciso entender, preste atenção, vida espiritual não é assim: vai aparecer um anjo com um chicote na mão, e o anjo vai dizer assim: ó, se você pecar eu vou te dar umas chicotadas. Não, você tem liberdade, você tem o livre-arbítrio. Você quer pecar, você peca, mas quer obedecer a Deus, não tem demônio que te faça quebrar a tua aliança com Ele. Quando você entender isso, você rompe. Você fala: agora eu entendi, pastor. A decisão está na minha mão, tá? A decisão de ser salvo, de ser liberto, de ser curado, de ser próspero, de ser abençoado, de ser bem-sucedido, de ser vitorioso, de conquistar, de mudar a tua história, está nas tuas mãos. Não terceiriza, não coloca a tua vida na mão de ninguém. Assume a tua posição como filho de Deus. A bênção vai repousar sobre você. Você será bendito ao entrar, ao sair, aonde colocar a palma das mãos, o Senhor vai abençoar as tuas obras. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor vai te dar como possessão. O Senhor é com você. E fim de papo. Achou ou não? É fácil, só colocar na procura e coloca assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Fácil assim. Oi? 12, 14, eu só inverti a ordem. Hebreus 12, 14. Às vezes quando vocês não encontram, é só inverter, que às vezes eu dou uma sambada aí. Amém? E esforcem-se para viver em paz. E também devo me esforçar para ser santo. Só que santidade não sou eu que fabrico, é o Espírito Santo que produz em mim. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a Bíblia, quando eu venho à igreja, quando faço parte de uma célula, quando eu tenho amigos espirituais, quando eu decido caminhar diferente. Amém?
Isaías 55, 6. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vou repetir: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Diga: hoje é dia, hoje é hora, vou sair daqui diferente de como entrei, em nome de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha, para encerrar, o Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido.